Boa noite, pessoal. Mais uma segunda aqui com vocês. Esperar aí o pessoal chegar, entrar aqui na live, pra gente começar a falar sobre esse tema tão complexo, né? Que é a SARA, Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. E a gente tem muita coisa pra falar, né? Eu vou tentar trazer pra vocês alguns pontos principais pra gente discutir aqui. Mas é uma coisa que dá um curso inteiro, né? Eu diria, tanto de informação que a gente tem sobre SARA. Oi, boa noite, Paula. Espera aí. Começando a semana, né? Vamos com tudo, mais uma semana. Muito boa noite, Flor. Muita coisa, muito trabalho pela frente. Apesar de toda a situação, né? Acredito que todo mundo tem muitos projetos para colocar para andar. Então, que a gente se mantenha aí firme nesses propósitos de estar lutando aí, estar seguindo os nossos sonhos, nossos planos. Boa noite, Maria. Boa noite, Fernanda. Só aguardar, tá, gente? Vivi. Um dia eu vou, Vivi. Um dia eu vou dar curso no Rio de Janeiro. E lembrando, tá? Vou logo avisar aqui, porque da outra vez eu não consegui gravar a aula, gente. O normal é que sempre fiquem gravadas no IGTV as minhas lives, tá certo? Semana passada deu um problema na minha internet e no final eu acabei não conseguindo salvar. Mas o normal é para que ela fique salva no IGTV, tá certo? E lembrando também que a gente tá com inscrições abertas pro curso aqui em Fortaleza. Então, quem quiser, temos ainda algumas vaguinhas. Quem quiser a vaga do curso Fortaleza presencial. Curso online, em breve a gente vai estar lançando, tá certo? E como vocês sabem, o curso online a gente abre por turmas. Aleph, com certeza estarei no CIFI, se Deus quiser, né? A gente não vejo a hora de ir pro congresso e o CIFI falhou esse ano com a questão da pandemia, mas espero o ano que vem estar aí sim. Boa noite, Shakira. Boa noite, Melissa. Boa noite, América. Boa noite, Jane. Sempre presente. Francisca, boa noite. Só mais um pouquinho, tá? A gente começa. Gostei de ver a interação de vocês no meu post. Inclusive, surpresa com as respostas. Boa noite, Ellen. Que eu perguntei, tá? E tô tentando organizar esse conteúdo de uma forma que fique melhor pra vocês, do jeito que vocês gostam mais, tá? Eu vi já que vocês adoram os vídeos, então tentar produzir vídeo aqui pra vocês. Vocês preferem do que os inscritos, mas tem um pessoal aí que é do time dos inscritos. Eu particularmente gosto muito de ler o conteúdo mais até do que o vídeo. Mas a gente agrada, né? Já que mais gente gosta de vídeo, tentar produzir mais vídeo pra vocês, tá certo? Obrigada, Melissa. Vamos lá. Boa noite, Wesley. Vamos começar, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de SARA, né? Pra quem não é da área e tal, primeira coisa é se perguntar, por que é que chama SARA, né? Então, por que é que a gente chama SARA se quando a gente lê a abreviação da doença, o nome é Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, no caso SDRA? Porque há algum tempo atrás a nomenclatura era Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Então, de fato, a abreviação era SARA, tá? Então, mesmo quando a gente mudou a nomenclatura para Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, a gente continua utilizando, né, o SARA. E de fato, essa é uma patologia que, embora seja pouco frequente, tipo, não é uma doença que, todo dia eu tenho na minha UTI um paciente com SARA. Não. Às vezes a gente passa meses sem ter um paciente com SARA. Dependendo do perfil da sua UTI, não é tão comum você ter pacientes com SARA. No entanto, quando você tem esse paciente, esse é aquele paciente. Aquele paciente que demanda muito tempo, que demanda muita atenção, que demanda muito conhecimento da equipe. Por quê? Porque o manejo desse paciente é difícil, a gravidade desse paciente é muito alta, então exige realmente uma força-tarefa da equipe multiprofissional. Andrene, mas agora a gente depois do Covid, a gente tá pronto para tudo. Realmente, foi uma grande escola. Por quê? Porque muitos desses pacientes com Covid evoluíam com o pulmão de SARA, né? Não necessariamente todo paciente com Covid tem SARA. Mas alguns pacientes com Covid, eles desenvolviam a SARA, né? E daí a gente realmente ganhou mão em várias coisas que a gente não estava acostumado, né? Por quê? Porque a frequência não era tão grande desse perfil de paciente e agora a gente passou para uma realidade onde a gente acabou, né? Todo mundo, de forma geral,
tendo experiência com uma grande quantidade de pacientes que tinham realmente esse acometimento e acabaram lidando mais com uma ventilação protetora, com a posição prona e assim por diante, tá? Então, foi uma escola nesse sentido. No entanto, alguns conceitos eles não se aplicavam totalmente, tá? Então, vamos ter cuidado também em relação a isso. O fato do paciente ter Covid não quer dizer que ele tinha SARA. Alguns pacientes eles podiam fazer um pulmão mais caracteristicamente de SARA e outros não, tá certo? E daí, o que é a SARA, o que é que acontece, o que é que causa? A síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente diz que ela pode ter uma causa pulmonar ou que ela pode ter uma causa extrapulmonar. Por exemplo, eu posso ter um paciente desse com Covid que internou e desenvolveu a síndrome de desconforto respiratório agudo, um paciente com a pneumonia que desenvolveu uma síndrome de desconforto respiratório agudo, e eu posso ter um paciente que fez uma sepse abdominal, internou na UTI por conta da sepse abdominal e secundariamente ele desenvolveu a síndrome de desconforto respiratório agudo. Então entendam que eu posso ter uma causa pulmonar da doença e eu posso ter uma causa extrapulmonar. O que é que precisa para eu dizer que é SARA? Então, desde as definições de Berlim, a gente tem uma classificação que leva em consideração a imagem do raio-x, a imagem radiológica, a relação PaO2-FO2, que o grande Roncalli fez um post ontem, justamente desmistificando, né, a questão de que não é o índice de oxigenação, é PaO2-FO2, e isso às vezes é difícil da gente quebrar na prática, porque muitas vezes na prática o termo é índice de oxigenação, mas a gente sempre está falando aí nas aulas que não é, né? Relação PaO2-FO2, que é um preditor de oxigenação, mas a fórmula mesmo do índice de oxigenação leva em consideração a pressão média da via aérea, tá? E a gente leva em consideração radiografia, relação PaO2-FO2, a origem do edema, tá? Então, é cardiogênico, é um edema por sobrecarga volêmica, tá? Então, a gente tem que excluir essas causas. O início súbito da doença, não pode ser uma doença, é um pulmão muito ruim, mas é um paciente que já tem fibrose e que provavelmente aquele raio-x é só da fibrose. Não, ele teve uma piora súbita dos sintomas respiratórios e além disso, né, além disso não, a gente fechou as 4 características. Aí eu vou agora explicar o que é que precisa ter. Em relação ao raio-x, a radiologia, a gente tem que ter uma característica de opacidades bilaterais. Diferentemente de outras patologias, onde a gente pode ter, eu tenho o ápice do pulmão direito acometido, eu tenho a base do pulmão esquerdo acometido. Nesse caso, é bilateral, é difuso. A síndrome de desconforto respiratório agudo, ela é uma doença difusa, ela vai acometer todo o pulmão. Por isso, a característica básica é dessas opacidades serem bilaterais. Segunda questão é em relação a origem, né, desse edema. Então, a gente tem que excluir que seja por sobrecarga cardíaca ou por sobrecarga volêmica, tá? Então, não é um edema pulmonar que vai, depois que você faz uma VNI, vai resolver. Não. Esse edema, ele não é por sobrecarga cardíaca, como em um edema agudo de pulmão por insuficiência cardíaca, não é por sobrecarga volêmica. A gente exclui essas causas, certo? A gente vai considerar a questão do início súbito. Então, o início ali na última semana, ou piora dos sintomas ali na última semana, tá? Por quê? Porque eu posso, como eu já falei, ter um paciente que vem ali há meses piorando e eu vejo um raio-x ruim e acho que é SARA por conta disso. Então, não. Então, tem uma piora súbita desses sintomas ali na última semana. E por fim, né, a gente tem a característica da relação PaO2-FO2. É a partir dessa relação PaO2-FO2 que eu vou classificar a minha síndrome de desconforto respiratório agudo em SARA leve, moderada e grave. O que seria SARA leve? Seria a mais leve das 3, né? Então, seria uma relação aí entre 300 até 200. O que seria SARA moderada? Seria uma relação PaO2-FO2 de 200 até 101. E o que seria uma SARA grave? Seria uma relação PaO2-FO2 menor ou igual a 100, tá? Então, de acordo com essas faixas, de 300 a 200, 200 a 100 e 100 abaixo, a gente classifica em SARA leve, SARA moderada e SARA grave. Ana Irene, muda alguma coisa na minha conduta? Eu, profissional, que estou no beira-leito, com o meu paciente, muda alguma coisa? Isso vai mudar se eu vou fazer conduta A, conduta B? Sim, isso vai mudar. Então, de acordo se for SARA leve ou grave, eu posso estar usando uma PIP mais alta ou uma PIP mais baixa. De acordo se é uma SARA mais leve ou mais grave, eu posso decidir por pronar ou não pronar. De acordo se é uma SARA leve ou mais grave, eu vou decidir se eu vou fazer ECMO ou se eu não vou fazer ECMO. Então, essa classificação é importante para que a gente tome decisões relacionadas à conduta que a gente vai estar utilizando com esse paciente, tá? Então, é importante que a gente faça essa classificação.
Como é que eu calculo isso? Vou pegar o valor da PaO2 que vou ter lá na gasometria do paciente e eu vou dividir pelo valor da FO2. Então, o paciente está lá em ventilação mecânica, ele está com FO2 de 21%. Eu vou dividir lá. PaO2 foi, sei lá, 80 dividido por 0,21. Ai, não, ele está com FO2 de 100. Então, vou pegar os 80 e vou dividir por 1. Vai dar 80. Então, seria... A partir dessa relação, eu vou classificando em uma SARA leve, que seria esse primeiro exemplo que eu dei, até uma SARA grave, que seria esse último exemplo que eu dei. Então, é simples de calcular, é super fácil, tá? Alguns a gente consegue até fazer de cabeça, outros que não, a gente faz no celular. Mas é uma coisa super tranquila de se realizar esse cálculo da relação PaO2 e FO2. E ele vai ser muito importante para a gente tomar decisão sobre o que é que a gente tem que fazer com esse paciente. Por que a gente fala tanto de SARA? Se vocês forem dar uma olhada no meu feed, assim como de outros profissionais que falam muito sobre ventilação mecânica, vocês vão ver inúmeros artigos que a gente traz sobre SARA, tá? Por que é que a gente fala tanto? Porque se vocês forem dar uma busca no PubMed, vocês vão ver publicações e publicações, tá? Então, é muito ainda algo discutido, algo que a gente ainda sabe, algumas coisas que já estão firmadas, que a gente já sabe muito bem o que a gente deve fazer, mas por ser uma doença tão grave, a gente tenta cada dia melhorar essas nossas condutas. E nessa busca por melhorar as nossas condutas, a comunidade científica anda publicando muita coisa. Então todo dia sai algo, isso é melhor, isso não. Então a gente vem mudando as nossas condutas relacionadas a esse paciente com SARA quase que diariamente, à medida que essas publicações elas vão saindo. Muita coisa do que a gente fazia 5 anos atrás, a gente não faz mais. Hoje a gente sabe que não é bom, que inclusive às vezes aumenta a mortalidade. Então muita coisa mudou. Então se a gente fica parado no tempo, a gente não vai estar seguindo essas novas recomendações e talvez a gente esteja usando condutas que além de ultrapassadas podem ser mais danosas para o nosso paciente. Então todo cuidado é pouco, porque é um paciente muito difícil de ventilar. Ora, se a gente já tem que ter todo o cuidado do mundo, quando a gente pega um paciente, sei lá, um neurológico que tem 0 acometimento pulmonar, imagina quando a gente pega um paciente que tem uma pneumopatia, que tem uma pneumopatia grave, que tem uma alteração de complacência, que tem uma alteração de oxigenação. Então, é um paciente muito difícil de manejar, tá? Então, muito cuidado, muito estudo para lidar com esse tipo de paciente. Por isso que a gente fala tanto sobre esse tema, tá certo? E daí, né, como são esses alvéolos? Existe um conceito básico na SARA, que é o conceito do baby lung, o pulmão de bebê. O que é esse conceito de baby lung? Oi, Happy Físio, boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Rose. Boa noite, Fernanda, Heudson, Tairine, Luciano, Márcia. Boa noite, Gei. Boa noite, América, Israel, Maria Veríssimo, Ana Paula. Boa noite, gente. O conceito do baby lung, Marciana, o conceito do baby lung, ele diz pra mim que eu tenho um pulmão de bebê. O que seria esse pulmão de bebê? É um pequeno pulmão funcional. Como assim, Andirene? A característica da SARA é que ela é uma doença heterogênea, ou seja, ela não vai afetar de forma difusa, né? Mas eu não vou ter uma característica tão igual em todo o meu pulmão. Na verdade, eu vou ter áreas que eu vou ter colapso, áreas de atelectasia, áreas de fibrose, tá? Eu posso ter áreas só com colapso de atelectasia, eu posso ter áreas de fibrose, e eu vou ter áreas que são normoventiladas. Além disso, eu acabo tendo áreas que ficam muito aeradas, por conta, como eu estou ventilando, dependendo do nível de pressão que eu estou colocando, eu acabo estendendo mais aqueles alvéolos que tem uma maior tendência a ficar aerado pela questão das ondas de West, né? Pela questão das diferenças de pressão e assim por diante, tá? Então, é um pulmão heterogêneo. O que é que acontece? Essas áreas que eu não vou conseguir abrir, tá? Provavelmente se eu coloco muitas pressões, não, mas eu vou ventilar com volumão, porque eu entendo que eu tenho áreas que estão fechadas e eu quero ventilar com volumão para mim abrir essas áreas. Quando você tenta ir por esse raciocínio, o que é que você está fazendo? Muitas vezes está lesionando mais aquelas áreas que eram saudáveis, tá? Então esse é o grande cuidado. Então, o raciocínio do baby lung, ele diz pra gente que eu tenho um pequeno pulmão funcional, tá? Que muitas vezes esse pulmão funcional, ele não condiz, inclusive, com o volume de 6 ml por quilo. Por isso que a gente dita um volume de 4 a 6 ml por quilo, mas às vezes 6 não dá. Às vezes a gente baixa pra 5, às vezes a gente baixa pra 4. Por quê? Porque dependendo desse baby lung,
O 6, às vezes, já é volume demais para aquele pulmão, dependendo do comprometimento, de como tá a heterogeneidade desse pulmão e do quanto de áreas atelectasiadas e fibrosadas eu vou ter nesse pulmão, tá? Então, entendam que o meu pulmão funcional, o meu pulmão com área ali para conseguir ter uma boa ventilação, ele é um pequeno pulmão, tá? Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com esse volume corrente. O que acontece na SARA? A gente tem edema, né? A gente tem um aumento de citocinas inflamatórias e por isso a gente vai ter essa dificuldade de ventilação. Então a gente vai ter uma complacência reduzida, a gente vai ter um aumento de carga elástica pulmonar. Anirene, eu não entendi. Em algum momento, né, tem alguma live aí, ou se você não vem acompanhando as outras lives, a gente falou de cargas elásticas e cargas resistivas, né? A gente falou da associação do que é carga elástica e o que é complacência. A elastância é o inverso da complacência, tá? Então, na verdade, quanto pior a complacência, é porque a minha carga elástica está aumentada. O que é que eu quero dizer quando eu digo que eu tenho uma baixa complacência? Significa que eu tenho uma baixa variação de volume por pressão. Como assim? Que eu posso colocar altos níveis de pressão e ainda assim eu vou ganhar pouco volume, tá? Por quê? Porque a minha complacência, ela é reduzida. Por que isso ocorre? Porque eu tenho um edema, porque eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um líquido dentro desses espaços alveolares, tá? Por que ocorre hipoxemia? Porque eu tenho alteração da permeabilidade, tá? Eu tenho alteração lá na troca da membrana alveolo-capilar. Então, isso faz com que eu tenha um pulmão, que a gente chama de duro, mas por que é duro? Porque eu tenho um pequeno pulmão que é funcional. E o resto talvez esteja com áreas de fibrose ou áreas de atelectasia, tá? Então, muito cuidado com essa questão, entendendo que a complacência do paciente, ela é reduzida por conta dessas áreas de edema, por conta dessa pequena área funcional que a gente vai ter no pulmão, tá certo? E daí, a partir disso, a gente vai falar de stress, de strain, né? Então, no momento que eu tento deformar essa área, eu posso lesionar mais. Imagina quando a gente fala de VILI, que é lesão pulmonar induzida pelo ventilador, a gente tá falando que volumes altos lesionam, que pressões altas lesionam, né? Que PIPs muito altas também lesionam, né? Que o mechanical power lá, o aumento dessa energia, da junção de tudo isso, com frequência respiratória, com fluxos muito altos, também lesionam, né? Então, se a gente pensa tudo isso em um pulmão que é saudável, já posso ter VILI, imagina em um pulmão que é heterogêneo, que eu tenho áreas muito distintas. Ora, se eu tenho alvéolos ali naquela região que estão completamente colabados, eu tenho alvéolos que são normoventilados e eu tenho alvéolos que já são mais aerados. Quando eu coloco um dado nível de pressão, entendam que naquela minha região de normoventilação, tá ok, mas naquela outra região que eu já tenho alvéolos mais aerados, eu vou distender ainda mais. Por outro lado, de repente, se eu uso níveis de PIP tão baixos, que são insuficientes para manter o mínimo de aeração lá embaixo, às vezes eu tô piorando a troca gasosa. Então, é muito difícil a gente chegar no meio termo onde eu vou usar um nível de pressão, usar um volume que eu mantenha uma determinada aeração, sem estar hiperdistendendo o alvéolo, né? E conseguindo, em algum grau, abrir determinadas unidades alveolares. Esse é o nosso grande desafio de quando a gente ventila um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Visto esse cenário, entendendo um pouco tudo isso, né, você deve estar perguntando se doença mata muito. Sim, essa doença mata muito. Em torno de 35%, dependendo de como for a condição, pode ser bem maior essa mortalidade, tá? Então, é uma doença que mata muito. Por isso que quando a gente tem esse paciente na UTI, a gente tem que ter tanto cuidado com ele. Anirene, mas caso esse paciente sobreviva, como é que ele sai? Devido ao tempo de internação que acaba sendo prolongado, muitos dias de ventilação, sedação, às vezes bloqueado neuromuscular, esse paciente ele acaba saindo com uma pior qualidade de vida e com uma pior capacidade funcional. Então, além de muitos desses pacientes não sobreviverem, os que saem, eles saem com um pior status funcional. Demora mais a conseguir voltar ao trabalho, demora mais a conseguir voltar à vida produtiva e à vida social de maneira geral. Dessa forma, a gente entende que a gente tem um paciente que merece toda a nossa atenção, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho agora como é o manejo desse paciente, quais cuidados a gente tem que ter com esse paciente, tá? Então, falando agora do manejo desse paciente, a gente vai começar falando do volume corrente. O volume corrente é a estratégia que está mais firme em relação a isso eu não posso deixar de fazer.
E infelizmente a gente ainda se depara na prática clínica com pessoas dizendo: ai, não vou ventilar com 6 ml por quilo, porque vai fazer hipercapnia, depois vai me dar trabalho, né? Então, assim, não sejam essa pessoa. Por quê? Porque é o que tem de mais certo, que melhora a sobrevivência, é você usar um volume corrente de até 6 ml por quilo. Um volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo. Essa estratégia de ventilação protetora, que inclui um baixo volume corrente, ela é primordial para esse paciente com SARA. Por quê? Porque ele já tem esse pulmão heterogêneo, porque já é um baby lung. Se a gente for ajustar para esse baby lung, muitas vezes é menos do que 6 ml, por isso que a gente usa essa faixa. Andrina, eu não tenho tomografia por impedância elétrica, eu não tenho tomografia computadorizada para monitorizar em tempo real. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou avaliar se aquilo tá ideal ou não? Então a gente acaba usando o driving pressure, né, que é um preditor dessa questão da lesão, né, pulmonar. Então a gente acaba usando muito o driving pressure como uma aliada, né? E esse driving pressure, ela tá associada a essa sobrevivência também, para que a gente monitorize se esse volume de 6 ml por quilo tá adequado, se eu tenho que ajustar 5 ml por quilo ou 4 ml por quilo e assim por diante, tá? E já faz um bom tempo, a gente começou reduzindo, ventilava-se com 12 ml por quilo, baixou para 10 ml por quilo, baixou para 8 ml por quilo e a gente chegou nesse valor de 6 ml por quilo. Se um dia a gente vai iniciar a ventilação com 4, não sei. Hoje a gente inicia com 6 e daí a gente vai reduzindo, se for necessário. Se a gente vê que com aquele 6 ml por quilo, por exemplo, eu não estou conseguindo manter uma platô adequada, eu não estou conseguindo manter uma driving pressure adequada. Lembrando, muito importante, esse volume ml por quilo não é peso real, né? O pessoal que está me acompanhando há várias lives ou que faz meu curso sabe isso de qual é salteado. Mas se você está chegando agora, não é o peso real. O paciente mais gordinho, ele não vai ter um volume maior. Ele vai ter o mesmo volume que aquele paciente magrinho que tem a mesma altura que ele. Então, o nosso pulmão é baseado na nossa altura e não no quanto a gente engordou e emagreceu. Ora, imagina que eu tô com esse peso e aí eu vou entrar de férias e vou comer o que eu quero, engordei. O meu pulmão não engorda junto, ele não cresce junto, ele não aumenta a ventilação junto. Ele continua ali do mesmo tamanho, tá? Da mesma forma se eu emagrecer. Então, o volume é baseado na nossa altura, na fórmula do peso predito, que a gente vai encontrar a partir da altura do paciente, tá certo? E não a partir do peso real desse paciente. Oi, Isa, boa noite, seja bem-vinda. Mauricélia, boa noite. Isso mesmo, Mauricélia, ventilação mais gentil. Seguindo, né? Oi, Messia, boa noite. Então, seguindo aqui, tá? A gente falou do volume corrente, que tem que ser de até 6 ml por quilo, e que é um pilar, assim, muito já bem documentado na literatura. É algo que a gente já tem certeza que a gente tem que fazer. É ventilar com esse volume corrente mais baixo. Esses pacientes que têm SARA, que têm síndrome do desconforto respiratório agudo, tá certo? Segunda coisa que a gente fala, né? A gente fala de pressões que não são altas também, tá? E aí a gente sempre falou muito da pressão platô, tá certo? Que era uma pressão platô menor do que 30 ou de preferência menor até do que 28. O que é essa pressão platô? Pressão platô é diferente de pressão pico. E isso muitas vezes não tá claro para as pessoas. Muitas vezes a gente tá usando uma PIP muito alta, tá? E aí a pressão platô, a pressão pico, de repente o paciente tá fazendo aumento de resistência, faz uma pressão pico mais alta, por conta, sei lá, do broncoespasmo, qualquer coisa que aumente a pressão pico. E daí as pessoas, vixe, vou baixar essa PIP, porque ele tá fazendo uma pressão alta. E quando você faz a pausa inspiratória, às vezes a pressão platô não tá acompanhada dessa pressão pico. O que tá elevada é só a pressão pico isoladamente, e a pressão platô tá normal, tá ali naquela meta de 28 a 30, mantendo ali um driving pressure normal. Então, naquele caso, óbvio que você vai tratar aquela causa de aumento de resistência, mas não significa que você tem que sair de toda a sua ventilação programada por conta daquele aumento de pressão pico. Porque uma coisa é pressão pico, outra coisa é pressão platô. Andrina, eu não entendo a diferença entre elas. A pressão pico é a pressão máxima lá na via aérea. A pressão platô é quando você tem fluxo zero. Quando você fez uma pausa inspiratória e você tem uma condição de fluxo zero. A partir do momento que você não tem esse fluxo, você está retirando o componente resistivo. Então, você está vendo a pressão que está ocorrendo lá no seu alvéolo.
E é essa pressão que importa quando a gente fala de lesão pulmonar. É a pressão, ó, lá no seu alvéolo. Será que essa pressão tá alta? Será que de fato você está lesionando o alvéolo ou não? Então, partindo desse raciocínio, você vai entender que a meta é uma pressão platô menor do que 30 ou até menor do que 28. Mas essa pico, ela pode estar um pouco mais alta que isso sim. E caso exista um aumento de resistência ali, tentar ajustar aquela causa de aumento de resistência, tá? E a pressão platô vai estar nessa meta. Volume corrente menor do que 6 ml, pressão platô menor do que 30, aí a gente entra no conceito de driving pressure. É um conceito mais recente aqui agora, né, dos anos 2000. E o que é que esse conceito de driving pressure ele nos mostra? Foi descoberto pelo grupo do Amato, que é brasileiro, pneumologista lá de São Paulo, e grande referência no mundo, tá? É realmente uma das grandes inspirações no mundo quando a gente fala de SARA. E ele descobriu, né, através do driving pressure, que o que é a driving pressure primeiro, né? Você vai pegar o valor da pressão platô e vai pegar o valor da PIP. E você vai subtrair o valor da pressão platô menos a PIP. Tô com a pressão platô de 20 e tô com a PIP de 10. 20 menos 10 dá 10. Então, a driving pressure do paciente é 10. Ok, então a driving pressure é boa. A driving pressure tem que ser menor do que 15. Eu entendo que eu tô mantendo a ventilação protetora quando essa minha driving pressure é menor do que 15. Caso essa minha driving pressure ela esteja mais alta, eu entendo que eu não tô conseguindo manter essa minha ventilação protetora para o paciente. E aí eu tenho que ter cuidado, porque lesão pulmonar. Tá? Então, quando eu falo driving pressure, eu tô falando no momento que eu tô distendendo esse alvéolo, tá? Então, essa medida de distensão, a partir do momento que eu saí da PIP e fui para uma pressão platô, o quanto de distensão e o quanto de lesão eu tô acarretando para esse alvéolo e para esse paciente concomitantemente, tá? Então, esse valor tem que estar menor do que 15. Irene, quando eu fiz a pausa, eu estava com essa mesma PIP de 10. No momento que eu fiz a pausa, a minha platô tava 28. E aí, o que é que eu faço? Deu 18 o driving pressure. A minha platô tava até ali em 28, mas a minha driving pressure tá fora da meta. Então, eu vou tentar ajustar a ventilação mecânica para conseguir deixar isso na meta. Eu posso conseguir isso através da redução do volume corrente, tá? Porque eu entendo que eu vou estar distendendo menos. E eu posso conseguir isso a partir do ajuste da PIP. Não necessariamente é a partir da redução da PIP. Tá? Lógico que de início a gente pensa que se eu reduzo a PIP, eu reduzo a pressão platô e concomitantemente eu reduzo a driving pressure. Mas vai depender se eu tenho áreas ali naquele pulmão que vão se beneficiar de uma PIP mais alta. Nessas condições, né, onde eu aumento a driving pressure e não tenho associado esse aumento da pressão platô, consigo manter, porque eram áreas que eu conseguia deixar mais aerada, deixar mais aberta, sem estar hiperdistendendo, eu, às vezes, com o aumento dessa PIP, eu consigo melhorar esse driving pressure. Em outras situações, onde o aumento da PIP causa mais distensão desse alvéolo, na hora que eu aumento essa minha PIP, na verdade, eu tô piorando essa minha driving pressure. Por isso que a gente usa o que a gente chama de titulação da PIP pela driving pressure. Por quê? Porque eu escolho a PIP que mantém uma ventilação mais protetora. Então, eu dito lá um determinado volume corrente e eu posso ir ajustando esse nível de PIP para que eu encontre a melhor driving pressure e dessa forma a ventilação mais protetora. Mas eu também posso, e muitas vezes vou trabalhar com redução do volume corrente também. Então, às vezes eu estou ventilando com 6 ml por quilo, mas eu percebo que em qualquer nível de PIP eu ainda tenho uma ventilação que talvez esteja agressiva para o meu paciente. Então, talvez aquele volume de 6 ml por quilo não esteja adequado para o meu baby lung. E claro, né, como a gente nem sempre tem um exame de imagem ali em tempo real, às vezes eu não consigo ver isso exceto pela mecânica respiratória do paciente, tá certo? Volume, platô, driving pressure. Qual é o quarto componente aqui dessa ventilação protetora? Nível de PIP, tá? Então, só um minuto. A gente fala que na SARA a gente usa PIPs mais altas, tá? E aí vocês vão ver que eu vou falar aqui do exemplo das PIP tables, né? Que são as tabelas PIP FO2. E a gente vai falar também de outras formas de titular a PIP, tá? Então, por que a gente usa PIPs mais altos? Justamente porque a gente entende que a gente tem áreas de colapso e a gente tem uma oxigenação muito ruim. Então, o uso de PIPs mais altas vão manter meus alvéolos mais aerados. Dessa forma, eu vou conseguir melhorar a troca gasosa.
nem todo paciente vai responder tão bem a PIPs tão altas, tá? Então a gente vai ver que vai ter aquele paciente respondedor a PIP, que é aquele paciente, quando você aumenta a PIP, aumenta o driving pressure, aumenta o driving pressure não, gente, desculpa, diminui o driving pressure, né, que ele melhora a oxigenação, que ele não tem nenhuma repercussão hemodinâmica, que ele melhora a mechanical power, e a gente tem aquele paciente não respondedor a aumentos de PIP, que no momento que você Sim, Aline, se aquele momento que você titulou aquela PIP, a melhor PIP foi uma PIP mais baixa, confia e avalia o que é que vai acontecer. Por quê? Porque às vezes aquela PIP mais alta que você estava usando, ela estava, na verdade, hiperdistendendo mais o alvéolo. Então, por mais que às vezes a gente, eu vou diminuir 2 pontinhos de PIP, antes estava, sei lá, com 14, agora eu vou deixar em 12. Será que isso é seguro? Muitas vezes a gaso, ela vai vir melhor. Por quê? Porque naquele momento que você está dando aquela ventilação mais protetora, que está causando menos distensão no alvéolo, você começa secundariamente a melhorar a oxigenação. De início, você pode não ver isso. Às vezes, quando a gente ventila, por exemplo, com altos volumes, com altas PIPs, mesmo causando um drive pressure mais alto, às vezes naquele momento inicial, você vê uma melhora da oxigenação. Mas a longo prazo, a médio prazo e longo prazo, esse paciente vai piorando ainda mais, vai inflamando ainda mais esse pulmão, que já é um pulmão inflamado, certo? Então, por isso que mesmo quando dá uma redução, você pode fazer isso, tá bom? Seguindo aqui, se está pesando o alvéolo, Luciano, não sei se eu entendi muito bem. Você às vezes está hiperdistendendo o alvéolo, né? Seria isso. Se você aumenta platô, se você aumenta driving pressure, significa que a ventilação ela está sendo mais lesiva, tá certo? E aí você está saindo dessa ventilação protetora. O Arley, quando você pergunta fazer rotineiramente, você diz para pacientes com SARA ou sem SARA? Quando a gente fala de pacientes com SARA, a gente recomenda a titulação da PIP quando os pacientes eles têm uma oxigenação ruim ou quando a gente tem uma piora de mecânica respiratória. Não é fazer várias vezes no turno, não. Da mesma forma que a gente recomenda no COVID, que não é para estar mexendo toda hora no ventilador mecânico, a gente recomenda para o paciente com SARA. A gente adota uma estratégia, a gente espera o resultado dessa estratégia. E vai saindo, né, vai diminuindo os parâmetros gradativamente, sem fazer nada muito rápido, sem querer fazer nada muito brusco. Quando a gente faz medidas muito rápidas, quer correr muito rápido com essas medidas, às vezes é pior, certo? A gente espera um time para modificar essa estratégia. Desculpa hoje, tá? Não tô muito bem. E aí, seguindo, né, a gente falou da PIP, a gente pode usar PIPs mais altas. E aí eu vou explicar agora para vocês como seria essa escolha dessas PIPs. Quais estratégias a gente teria para escolher essas PIPs, né? Primeira coisa que a gente tem é o uso da tabela PIP FO2. O que é que essa tabela me diz? Eu tenho uma tabelinha, tá? Que a gente vai ter a tabela da Hartnett, a gente vai ter a tabela alveolar e a gente vai ter lá, para um determinado valor de FO2, eu tenho um determinado de PIP. Tipo, com FO2 na tabela Hartnett, por exemplo, com FO2 de 50, eu uso uma PIP de 8 a 10. Quando eu uso, por exemplo, a FO2 de 100, a minha PIP já vai lá para 16. Então, de acordo com o valor de FO2 que eu estou precisando usar para aquele paciente, eu vou elencar um determinado nível de PIP, tá? E aí, o uso dessas PIP tables, ela é muito utilizada lá fora, tá? A grande crítica, né, sobre essas tabelas é porque ela não leva em consideração a individualidade do doente, tá? Então, assim, você estabelece o nível de PIP pela oxigenação e não pela mecânica respiratória. E é sempre importante, já que a gente fala de VILE, de lesão, a gente levar em consideração essa mecânica respiratória. Por isso, né, que a gente tem optado por usar estratégias em que a gente utilize mais a mecânica respiratória do que a oxigenação isoladamente. Mas a primeira estratégia para ajuste de PIP seria a PIP Table, seria a tabela PIP FO2. Então, lógico que a gente não vai saber todos esses valores de COIs, mas a gente tem ali uma colinha da tabela e a gente usaria, o paciente está com FO2 de tanto, eu vou elencar uma PIP de tanto e assim eu vou ajustando
um nível de PIP para um valor de FO2 que aquele paciente esteja precisando. Segunda estratégia para a escolha da PIP é a manobra de recrutamento alveolar. E aí aqui eu vou querer explicar para vocês um pouco do que aconteceu, né, de ordem mais cronológica, sobre a escolha dessa PIP através da manobra de recrutamento alveolar. A manobra de recrutamento alveolar, a gente usava a manobra de recrutamento alveolar, que era a manobra máxima de recrutamento alveolar, tá? Essa manobra máxima de recrutamento alveolar, a gente chegava em níveis muito altos de PIP. Tá? Então, a gente aumentava ali a PIP para 25, para 30, 35, chegando até 40 aí de nível de PIP. Então, eram PIPs muito altas e aí a gente poderia fazer ela com CPAP ou a gente poderia fazer ela em modo pressão controlada. Como seriam essas formas de recrutamento máximo alveolar? O paciente teria que estar sedado, curarizado, totalmente entregue à ventilação mecânica. Eram para aqueles pacientes que tinham oxigenação já ruim, pacientes com SARA moderada ou grave, que a gente entendia que tinham talvez áreas que poderiam ser recrutáveis. E o que a gente fazia era, a gente ia aumentando esse nível. Eu vou fazer uma manobra de recrutamento agora, vamos supor que eu fosse fazer em PCV. Eu aumentava ali botava o paciente em pressão controlada, mantendo um delta de 15 de pressão, e aí eu aumentava esses níveis de PIP. A PIP estava em 15, aí eu aumentava para 20, aumentava para 25, aumentava para 30, para 35, dependendo do meu protocolo, se ia até 35, se ia até mais do que 35, enfim. E deixava ali naquele nível, depois reduzia essa PIP para níveis aí de 20 mais ou menos, e ia reduzindo de forma decremental essa PIP, calculando a mecânica para encontrar o valor de complacência estática. Isso no início de tudo, quando a gente nem tinha driving pressure ainda. A outra forma era, ao invés de fazer isso em pressão controlada, fazer isso em CPAP. E daí, ao invés de eu colocar em pressão controlada com esse delta de 15... a gente fazia isso com CPAP, um CPAP de 40 por 40 segundos, de 20 a 40 segundos. E a gente entendia que também a gente abria esses alvéolos, aerava todo esse pulmão e depois a gente ia encontrando. Qual é o racional da estratégia de recrutamento alveolar? Por que é que a gente fazia estratégia de recrutamento alveolar e quem é da minha idade pra cima com certeza fez muito isso, tá? Quem tem o meu tempo de experiência pra cima fez muito isso. A gente entendia que tinham áreas que estavam colabadas, mas que poderiam ser abertas. Então, quando a gente usava esses níveis de PIP muito altos, o nosso racional era, eu abro o pulmão, era estratégia de pulmão aberto. Eu abro esse pulmão e depois que esse pulmão está aberto, eu vou encontrar um melhor nível de PIP. Só que, o que acontecia? A gente muitas vezes melhorava a oxigenação do paciente. Quando a gente pegava um raio-x antes e pós, a gente via uma melhora desse raio-x ali inicial, mas muitas vezes o paciente acabava morrendo. Por quê? Porque era uma manobra muito agressiva. E até então a gente não tinha noção dos riscos, a gente só pensava ali nos benefícios e esquecia que poderia ter riscos nessa estratégia, tá? Então a manobra máxima de recrutamento alveolar, ela é arriscada, tá? Então em 2017... justamente o Marcelo Amato, que é uma das pessoas que estuda muito manobra de recrutamento alveolar, ele publicou um estudo, que foi o estudo ART, encabeçado por ele, com grandes pesquisadores assim como ele, onde ele concluiu lá, os resultados de um ensaio clínico, foi um grande ensaio clínico com 1.000 pacientes. Eles observaram que os pacientes comparando, aqueles pacientes que usaram na PIP Table, a tabela PIP-FO2, e os pacientes que foram submetidos à manobra máxima de recrutamento alveolar, os pacientes que foram submetidos à manobra de recrutamento alveolar máxima, eles morreram mais. Tiveram a maior taxa de mortalidade, tá certo? E daí, por que é que eles observaram isso? Porque esses pacientes, muitas vezes, alguns faziam barotrauma, outros evoluíam com complicações hemodinâmicas, então acabava que os pacientes que usaram a estratégia convencional, que era a estratégia da PIP Table, eles tiveram maior sobrevivência do que aqueles que foram submetidos à manobra de recrutamento máximo. Anirene, então, assim, depois disso, ninguém mais recrutou nunca na vida, Não é bem assim, Alguns estudos que estavam em andamento foram interrompidos, porque a gente entendeu que era arriscado, que não era uma coisa assim que podia ser feito, talvez de forma tão indiscriminada, E aí um deles foi o estudo Farlap, que foi interrompido, que logo depois foi publicado, eu vou já falar dos resultados dele.
E a gente ficou com aquele pé atrás. Recruta, não recruta? Será que eu posso recrutar em alguns casos? Será que nunca mais eu vou recrutar? O que é que a gente vai fazer? Né? E era uma coisa que a gente fazia muito. E o erro, gente, como toda conduta, estava muito mais na gente, né? Que acabava fazendo condutas tipo, isso serve, então vou fazer isso para todo mundo, do que realmente da estratégia. Não é que a estratégia nunca possa ser usada, mas a gente tem que ter muito cuidado em quando vai usar essa estratégia, tá? Vão ter pacientes que vão responder essa estratégia, vão ter pacientes que não vão responder. Então não é algo que eu posso fazer de rotina, não é algo que eu posso fazer de forma indiscriminada, é algo que eu só posso fazer de forma muito individualizada e quando eu sei que realmente eu tenho uma indicação muito clara de fazer aquilo, tá? Então, depois que saiu o estudo ART, ficou todo aquele burburinho nos hospitais, todo aquele burburinho na comunidade científica. Sai o FARLAP logo depois. O FARLAP, ele não mostrou aumento de mortalidade, ele mostrou que os pacientes que eram recrutados, eles melhoravam a oxigenação, isso a gente já sabia, assim, né, que eu já falei no começo de tudo, mas ele mostrou que tinham mais complicações hemodinâmicas, mais uma vez, né, então, assim, mais complicações hemodinâmicas de novo, será que vale a pena recrutar ou não? Sai uma revisão sistemática com meta-análise. O que é que essa revisão sistemática com meta-análise diz? Não é para recrutar de rotina. O recrutamento de rotina, ele pode aumentar o risco de mortalidade. Quando junta todos os estudos, não é que o recrutamento mata mais, mas também não tem nenhum benefício tão considerável. Então, não recruta ninguém de rotina. Enquanto você não dá uma segurança para o paciente, talvez seja melhor você não recrutar. Muitos foram os congressos que a gente ia e o pessoal matando o recrutamento, nunca mais recrute, não tem futuro, vai matar mais pacientes, né? E a gente ficou naquela, né? Acabou deixando de lado. O que é que a gente sabe hoje, né? E depois de saíram mais alguns estudos levando em consideração. Não é algo para ser feito de rotina. Ponto final. Não é rotina. Não é aquele raciocínio. O paciente tem SARA, eu tenho que recrutar. Não. Isso realmente morreu. Esse raciocínio morreu. Mas que em algumas situações, com avaliação individual daquele caso, em que o paciente não respondeu a outras terapias, eu posso recrutar quando eu tenho expertise, quando a minha equipe está preparada para fazer aquilo, eu posso fazer essa manobra máxima de recrutamento, tá? Mas não é algo de rotina, não é algo que eu posso fazer de maneira indiscriminada, mas em situações pontuais eu ainda posso estar utilizando essa estratégia, ok? Primeiro raciocínio. Vamos para a manobra de titulação que a gente usa muito na COVID, que a gente só aumenta a PIP até 20. Primeiro, não é uma manobra máxima de recrutamento alveolar, tá? É uma manobra submáxima de recrutamento alveolar, tá? Ou uma manobra de homogeneização, como queiram chamar. Ou seja, os efeitos hemodinâmicos eles vão ser bem menores e então a gente perde aqueles riscos da manobra máxima de recrutamento alveolar, tá? Então a manobra de titulação da PIP, a partir de uma manobra submáxima de recrutamento ou de uma homogeneização desse pulmão, não é igual à manobra máxima de recrutamento. Então ela a gente pode estar utilizando, ela não é tão lesiva e a gente vai dessa forma identificar se aquele paciente vai responder melhor a níveis mais altos de PIP ou a níveis mais baixos de PIP, tá? Então aquele paciente fica melhor com a PIP de 18 ou aquele paciente fica melhor com a PIP de 10. Então dessa forma eu homogeneizei meu pulmão e eu vou identificar qual o melhor nível de PIP. Isso a gente pode utilizar? Pode utilizar. A manobra máxima a gente pode estar utilizando de forma indiscriminada? Não, tá? Apenas em situações bem pontuais, ok? Esse é o raciocínio em relação à PIP. Anirene, você falou em outras formas de se titular a PIP. A gente pode titular a PIP pela pressão esofágica, a gente pode titular a PIP por tomografia de impedância elétrica, a gente pode titular a PIP por tomografia computadorizada. Então, os exames de imagem, principalmente, se você tem uma tomografia de impedância elétrica na sua UTI, seria a melhor forma de titular essa PIP. Por quê? Porque você estaria vendo em tempo real se está tendo hiperdistensão, se está tendo melhora daquele colapso ou não, tá? Mas eu sei que isso é recurso de talvez uma ou duas pessoas que estejam assistindo a minha live, tá? Então a maioria das pessoas não vão ter esse recurso, então a gente acaba não utilizando. O que é que eu recomendo? Individualize o nível de PIP, tá? Use uma forma de titular essa PIP, seja baseado na Driving Pressure, que é uma forma que eu recomendo, seja através do guia do Stress Index, que é a monitorização gráfica da pressão, da curva pressão-tempo, né? Então, olhe se aquele nível de PIP que você está usando está sendo lesivo, está saindo de uma ventilação protetora ou está tornando essa ventilação mais protetora.
e use estratégias mais danosas, né, mais abusivas, digamos assim, apenas como resgate em situações muito pontuais, não de rotina, tá certo, gente? Não de rotina, certo? Saindo dessa escolha da PIP, a gente vai falar de outros recursos que podem estar sendo utilizados por esses pacientes. E o primeiro deles é a posição prona. Anirene, eu devo utilizar a posição prona? Não devo utilizar a posição prona? Qual é o paciente que vai se beneficiar da posição prona? Então, a posição prona é algo que também tem uma evidência já bem documentada na literatura. A gente recomenda o uso da posição prona quando a relação PaO2-FO2 é menor do que 150, tá? Nos guidelines, né, sem ser especificamente no COVID, porque no COVID a gente teve uma outra experiência, mas para a SARA, falando de forma geral, os estudos, eles mostravam que a recomendação da prona era nas primeiras 48 horas da SARA, tá? Então, nas primeiras 48 horas, a gente pronava esse paciente. E por quanto tempo a gente ia manter esse indivíduo pronado? Por sessões aí de 16 horas, de até 20 horas, tá? A partir de 12 a gente encontra nos estudos. Mas de maneira geral, uma sessão em média aí de 16 horas são consideradas sessões longas e que a gente deveria estar utilizando de prona. Por que é que a gente vai pronar um paciente? Porque a gente tem que lembrar lá das zonas de West, a gente tem que lembrar da fisiologia respiratória. Então, se eu falei já aqui em algum momento que a gente tem áreas que são colapsadas, áreas que são normoventiladas e áreas que vão tender a uma hiperdistensão, você já entende que eu tenho uma heterogeneidade. O que acontece quando eu tô em mudanças de posição e que a gente aprende isso sempre quando a gente vê fisiologia? As áreas que estão mais superiores, né, que estão não dependentes, elas tendem a ser mais aeradas. O pulmão, anatomicamente, ele tem mais tecido pulmonar, mais alvéolos distribuídos na região posterior. Quando eu prono esse indivíduo, né, é como se eu estivesse aerando áreas onde eu tenho mais tecido pulmonar, é como se eu tivesse uma maior superfície para ser aerada e dessa forma para participar da troca gasosa. Por isso que a prona vai ser eficiente para melhorar essa oxigenação. Não é que a prona cause nenhum milagre no tratamento, não. É porque ela faz com que você tenha uma melhora da oxigenação, enquanto esse pulmão vai se recuperando, enquanto esse pulmão vai melhorando, enquanto esse pulmão vai desinflamando, tá? Então a prona, ela surge nesse contexto. E aí, a gente tem algumas contraindicações, como pacientes com fraturas, né? Pacientes com fraturas com traumas abdominais, pacientes com hipertensão intracraniana, que a gente não vai pronar porque o risco de outras complicações é maior. Não tendo contraindicações, a gente prona esse paciente quando com a relação PaO2-FO2 menor do que 150, de preferência nas primeiras 48 horas, por sessões longas. O que é que o estudo do Guerin mostrou? Que essa prona, nessas condições, melhorou a sobrevivência. Os seus pacientes que eram pronados, eles tinham maior sobrevivência, eles morriam menos do que os pacientes que não eram pronados, certo? Então, a prona, ela tem uma recomendação, sim. E a ECMO, né? A oxigenação por membrana extracorpórea. É outra coisa que quase ninguém está assistindo minha live tem no seu serviço, tá? Então, é algo que é pontual, alguns centros dispõem. E a ECMO, né? O sangue, ele vai ser oxigenado não através ali da ventilação. Aí a gente consegue trabalhar com uma ventilação ultraprotetora, com volumes muito baixos para esse paciente, tentando minimizar qualquer grau de vile, porque a troca gasosa, ela vai ser realizada por essa máquina, tá? Então, assim, a ECMO, ela vai ser realizada quando o pulmão do paciente, de fato, é muito ruim, tá? Gente, tá travando? É todo mundo? De novo, Jesus. Me avisem aí se tá travando, porque qualquer coisa eu mudo pro meu 4G, tá no meu Wi-Fi. Mais alguém tá travando? Tá não, Vitor? Então vou continuar, tá? E daí, o uso dessa ECMO, ele vai se restringir a pacientes com SARA grave, tá? Então, o paciente tem SARA leve, tem SARA moderada. A gente não vai usar ECMO. É exclusivamente para aqueles pacientes com SARA grave. Por quê? Porque a ECMO tem outros riscos, né? O fato de você canular, colocar esse sangue para fazer uma troca gasosa fora do corpo, através de uma máquina, vem outros riscos associados. Então, fica ali para aqueles pacientes que têm SARA grave, tá certo?
O que é que você precisa, né? Porque falta 10 minutos e eu vou finalizar antes, porque da outra vez eu não consegui salvar no IGTV, né? O que é importante que vocês entendam de principal sobre SARA? Primeiro, é um pulmão heterogêneo e é o que a gente chama de baby lung, que é um pequeno pulmão funcional. Você tem que usar volumes correntes baixos, indo aí de 4 a 6 ml por quilo. Como é que você vai saber se 6 ml por quilo tá dando, se não tá dando, se você tem que diminuir para 5, para 4 ml e assim por diante? De acordo com essas variáveis de pressão platô, de driving pressure, se você vê que essa ventilação não está sendo protetora, não está mantendo essas variáveis dentro do que é ideal para manter uma proteção pulmonar, você pode ir trabalhando com volumes correntes mais baixos do que 6 ml por quilo. Ah, então vou usar 5 ml por quilo, vou ver se eu consigo manter essa ventilação protetora. Não, e assim por diante, tá? Uso esse volume corrente titulado, né? Que o ideal seria que a gente titule para esse baby lung, né? Então a gente vai mudando esse volume corrente de acordo com a proteção pulmonar. Aí, essa monitorização da pressão platô e da driving pressure tem que ser constante. Lembrando sempre que a gente tem que monitorizar isso independente do modo. Ah, uma coisa que eu não falei. Ah, Adriane, é VCV ou PCV? Não existe na literatura algo que recomende. É para usar VCV? É para usar PCV? Isso não existe na literatura. Mas o que é que eu particularmente opino? Quando a gente ventila em PCV, a gente não tem esse controle tão rígido desse volume corrente. Então, por vezes, o paciente pode hipoventilar, ou por vezes eu posso estar causando um volume corrente muito alto. Então, para a gente ter uma monitorização mais fidedigna, às vezes em VCV a gente consegue ter esse cuidado maior com esse volume. Andrina, eu quero ventilar em PCV. Eu posso? Pode, desde que você ajuste muito bem esses alarmes. E isso muitas vezes não é feito, tá certo? Então, se quer ventilar em PCV, ajuste esses alarmes. Agora, colocar em PCV e deixar lá um alarme de volume corrente mínimo de 100 e um alarme de volume corrente máximo de 1 litro, você não está mantendo ventilação protetora nenhuma, tá certo? Então, cuidado em relação a isso. Ajustei lá o modo, ajustei lá o volume corrente e vou monitorizar. Andrene, eu posso calcular a pressão platô com esse paciente em PCV da mesma forma, gente. Tá em PCV, apertou lá na pausa inspiratória, você monitoriza. O que é que não dá para você calcular? A resistência, porque você precisa que esse fluxo ele esteja quadrado lá para você ter um controle mais dessa resistência, né? Que você esteja controlando esse fluxo e por isso você não vai conseguir calcular. Mas para cálculo de driving pressure e de pressão platô, dá para calcular com o paciente em PCV, tá certo? Faz a pausa, fluxo zerou, vê lá quanto foi a pressão platô, subtrai a pressão platô da PIP, essa é a sua driving pressure, aquela é a sua pressão platô e você vai ver se vai estar tendo uma ventilação protetora ou não. Andrene, aquele delta de pressão em PCV não já é minha driving pressure? Não é, tá? Você tem que fazer a pressão platô porque aquela pressão não necessariamente vai ser a sua driving pressure. Mantendo o volume, vou manter um driving pressure menor do que 15, vou manter uma pressão platô menor do que 30, de preferência menor do que 28, sempre que possível. E a PIP eu vou escolher de maneira individualizada, tá? Posso usar a partir do driving pressure, posso me guiar pela curva, né, de acordo com como estava o stress index. Eu sei que eu não falei de stress index, mas tem posts aí falando. Através da curva pressão-tempo eu vou avaliar se eu tenho uma concavidade ou não, né? Se eu tiver com a curva mais assim é porque eu ainda tenho um potencial de recrutamento. Quando a minha curva tá muito assim é porque eu já tô hipertendendo alvéolo. Então, na verdade, a gente vai juntando conhecimentos pra gente conseguir avaliar se aquilo ali tá adequado ou não. Uma coisa que eu não falei também, que eu lembrei, da questão do bloqueador neuromuscular. Nas recomendações da diretriz de ventilação mecânica de 2013, a gente tem lá a recomendação de usar bloqueador sempre nas primeiras 48 horas da SARA grave, né? Moderada grave. E aí, isso foi um raciocínio a partir do estudo Acurasis, tá certo? E aí o estudo Rose foi publicado ano passado, que ele nos disse que não necessariamente a gente precisa desse bloqueador. Então, o que é que eu recomendo? Individualize, sempre individualizar, tá, gente? Às vezes o paciente tá sem bloqueador e ele não tá fazendo nenhuma sincronia, ele tá mantendo o volume corrente dentro da meta, ele não tá tendo nenhum risco de lesão, então pode manter ele sem bloqueador. Não, no momento que você deixa ele sem bloqueador, ele tá fazendo um drive excessivo, ele tá fazendo um volume excessivo, ou ele faz um duplo disparo, aí cancela, bota o bloqueador, porque se ele tá fazendo qualquer uma dessas coisas, ele tá lesionando mais o alvéolo, tá lesionando mais o pulmão. Então cancela, bota o bloqueador neuromuscular no paciente. Então, na verdade, o que o Rose trouxe não é que a gente não precisa bloquear, é que a gente não precisa bloquear sempre esse paciente, tá? Escolha da PIP de maneira individualizada.
pode ser pivot table, desde que você vá individualizando de acordo com essas variáveis. Manobra de recrutamento máximo, a gente não usa de rotina, apenas situações muito pontuais, como resgate, quando não respondeu a outras terapias, tá certo? Mas nunca de maneira de rotina. E também não morreu diretamente, porque nessas situações pontuais a gente pode estar usando como resgate, tá certo? A prona é algo que tem muita evidência, então a gente usa a posição prona quando a relação PaO2-FO2 é menor do que 150. E a ECMO a gente recomenda o uso, que eu sei que a maioria não vai ter, assim como eu não tenho, né? Nesse paciente que tem SARA grave. Ok, gente? Então, assim, eu acho que o básico era isso. Existe um mundo. E não se esqueçam, esse paciente com SARA, ele vai sair com muito déficit funcional, com a qualidade de vida ruim, então a gente tem que trabalhar muito no pós-UTI desses pacientes, tá certo? Então, muita atenção aí eu falo principalmente para os fisioterapeutas de plantão, porque tem um longo trabalho de reabilitação com esse paciente, depois que ele melhora ali daquela fase aguda, da gente recuperar essa funcionalidade. Francisca, isso mesmo, né? Vou sair, porque senão não gravo, fica aqui nem a passada. Gente, muito obrigado. Muito obrigada a todos que estão aqui. Vou deixar no GTV sim, né? Hoje, se Deus quiser, eu vou cancelar agora e vai dar certo. Todos que acompanham, próxima segunda tem doenças obstrutivas, tá certo? Então fiquem de olho que próxima segunda eu volto pra gente falar de doenças obstrutivas, quais cuidados com a autopip, como é que a gente ajusta a frequência, quando tá em VCV, qual é o cuidado, quando tá em PCV, qual é o cuidado, tá certo? Então, é isso. E a gente vai seguir nessas 3 lives sobre ventilação em situações especiais, que é justamente falando especificamente para cada patologia. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando, que me acompanham sempre. E uma boa semana aí, que todos os nossos projetos se concretizem, né? Vamos aí correr, que tudo vai dar certo, tá bom? Saudades, Wesley! Físio, obrigado. Marciana, obrigado. Mauricélia, obrigado. Shakira, obrigado. Crislane, Carolina... E é isso, gente. Vou desligar, senão eu não consigo salvar. Boa noite a vocês.